essa autoridade foi dada para você. E sabe, sai um peso das minhas costas quando eu entendo a dinâmica de Deus, a autoridade para curar enfermos. E aí, quando a gente toca nesse assunto, logo vem à nossa mente um sentimento, né? Será que todo mundo vai ficar curado quando a gente ora? Qual é a resposta mais natural que você tem aí? Qual? Não. Então, olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: olha, nem todo mundo vai ficar curado. Pode falar. Pastor, o senhor não tem fé? Tenho. Mas eu quero explicar como é que funciona essa dinâmica da oração pela cura. Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam ir anunciar a boa mensagem do reino, expulsar os demônios e deviam orar pelos enfermos. Mas nem no tempo de Jesus todas as pessoas foram curadas. Senão não haveria doentes mais no tempo de Jesus. E em algumas cidades, como a cidade de Nazaré, ele não curou todas as pessoas que o procuraram. E a Bíblia vai dizer que ali, não é, por causa da dureza do coração daquelas pessoas, não muitos milagres foram feitos. A gente vai encontrar na palavra de Deus um homem tremendamente sério, piedoso, temente a Deus, chamado Paulo. Já ouviu falar do apóstolo Paulo? E lá em 2 Coríntios, ele vai orar pedindo a Deus que um inimigo, né, um espinho na carne, que muitos estudiosos entendem que era um problema na visão, que ele ficou doente, sua vista ficou purulenta, ele ficou feio, horrível, as pessoas tinham nojo até de olhar para ele, e ele então orou, pedindo que Deus afastasse esse espinho da carne, e ele diz assim: e eu orei 3 vezes, e o Senhor me respondeu: a minha graça te basta. Então, como funciona essa dinâmica em que Jesus nos dá autoridade para orar pelos enfermos e que muitos deles Deus vai fazer coisas tremendas, e essa dinâmica de que algumas vezes isso não vai acontecer? Então a gente precisa entender um pouquinho como funciona a dinâmica da enfermidade na vida da gente. O que a palavra de Deus vai nos ensinar é que todos nós estamos morrendo. Olha, você tem uma verdade que você pode dizer para todo mundo que está aqui: você está morrendo. Pode olhar para o outro aí e dizer: está morrendo. Pode falar: eu estou morrendo, você também. Eu não sei quando, não é verdade? Não é isso mesmo? Mas eu sei que faz parte da dinâmica da vida a morte. E a palavra de Deus vai dizer uma coisa tremenda, que está lá em 1 Coríntios 15, verso 26, o seguinte: o último inimigo que será destruído é a morte. O que a palavra de Deus está dizendo? Paulo está falando de todas as coisas que estão acontecendo nesse tempo, antes da volta do Senhor Jesus, e ele disse assim: olha, a morte só vai ser tirada da terra, a última coisa que vai ser tirada da terra, vai ser a morte, na volta do Senhor Jesus. E enquanto esse último inimigo não for tirado, a morte vai existir, e por consequência, aquilo que produz a morte. Então a primeira coisa que a gente vai entender, que muitas das doenças que estão sobre nós são a falência do nosso corpo em direção à morte. Eu estou morrendo, né? E as coisas vão acontecendo. O vigor que eu tinha quando eu tinha 20 anos, 21 anos, eu não tenho mais. A cor dos cabelos também. Graças a Deus que eu tenho cabelo. Tem uns que não tem. Não é? Não é verdade? A coisa é assim. Então o que a Bíblia está explicando para a gente é que tem uma dinâmica dentro da gente.
Mas essa dinâmica, ela está dentro de nós, e que doenças vão aparecer na minha vida e na sua vida, quer eu tenha fé, quer eu não tenha fé, quer eu seja um homem de Deus, eu não seja um homem de Deus. Queridos, não tem nada a ver. Vão surgir enfermidades. Deus, na sua misericórdia, Ele permite que a gente trate uma série de enfermidades. Deus, na sua misericórdia, dá capacidade aos homens para descobrir tratamentos. Faz parte da grandeza de Deus isso. Agora, mesmo assim Ele diz, ore por essas pessoas. Porque em determinados momentos, como um sinal da graça de Deus, como revelação da bondade de Deus, como misericórdia divina, como intervenção do céu na terra, Ele vai reverter esse processo. E vai usar ferramentas de graça, ou seja, um tratamento, ou às vezes simplesmente algo sobrenatural e miraculoso, mas tanto de um jeito quanto de outro, o Senhor está por trás, porque enquanto você está respirando, sinal é que o propósito de Deus para a tua vida ainda não terminou. E esse tempo de vida que você tem é graça do Todo-Poderoso. Então, o que a gente vai aprender na palavra de Deus é o desafio de Jesus, que aqueles discípulos, quer fossem para um lugar, fossem para outro, eles não se incomodassem com o tipo de enfermidade que estava lá. Se era complicada, se não era complicada, se era difícil ou não fosse difícil, mas que eles orassem ao Pai, no nome dEle, para que as misericórdias de Deus viessem. Em alguns momentos eu não sei explicar essa dinâmica do céu, simplesmente a misericórdia vem. Em outros momentos, como para Paulo, Paulo vai dizer, Deus vai dizer, Jesus disse para Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é interessante que Paulo, depois de meditar nessa expressão, ele vai dizer assim, olha, eu já vivi tantas coisas tremendas de Deus, eu já estive lá no terceiro céu, eu vi a grandiosidade de Deus. Por causa disso, para que eu não me orgulhasse, eu acho que ele tinha uma tendência de ser orgulhoso, e ele mesmo percebia. Eu orei e o Senhor disse, segura aí, a minha graça te basta, estou no controle. Eu não sei explicar porque coisas ruins acontecem na minha vida e na tua vida. Eu não sei explicar porque as coisas não mudam de repente, facilmente. Às vezes a gente vai passar por uma grande batalha, uma grande luta, mas uma coisa eu posso garantir para você, Jesus está comigo. E esse Senhor vai revelar sua graça, e eu vou estar na palma da mão dele, e vou ver coisas tremendas dele acontecendo na minha vida. Algumas vezes virão milagres extraordinários, outras vezes ele vai dizer, espera um pouco, e outras vezes ele vai dizer, a minha graça te basta, segura aí. Mas ele me disse que em todos os lugares, e sempre, eu tenho que orar pelas pessoas, para que elas sejam curadas. Agora, a Bíblia vai dizer também para mim, que existe um outro tipo de enfermidade, que precisa ser ministrada a cura, porque a Bíblia vai dizer, que há doenças, pelas quais, que nós teremos que orar a Deus, que tem como origem, um espírito de enfermidade. Não significa que toda doença vem de Satanás. Por quê? Porque o nosso corpo está morrendo, e naturalmente, o nosso corpo que está morrendo por causa do pecado que está em nós, deteriorando, não é? Quando Adão pecou, ele sabia que comer daquela fruta que Deus tinha proibido significava a morte. Ele não foi fulminado imediatamente por causa da grande misericórdia e graça de Deus, que fez que o princípio da morte entrasse em Adão, mas ele pudesse viver uma vida, ter filhos, constituir uma geração, e aí depois viesse a morte. Pela graça de Deus, adiou a sentença. Mas essa sentença está sobre nós até a volta de Jesus. Agora,
A palavra de Deus vai dizer que existem algumas enfermidades que são de origem satânica, que o Satanás vem para fustigar, para perturbar. Olha só o que a Bíblia diz em Lucas 13, versos 11 a 13. A Bíblia diz assim: estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. É interessante que em vários lugares a Bíblia vai dizer havia uma pessoa enferma, mas aqui literalmente Lucas, não é, que vai escrever esse evangelho, que era médico naquele tempo, ele escreve assim: ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade dos 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se, e vendo a Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. O que a Bíblia está dizendo é que aquela enfermidade não era mera decorrência da manifestação da morte na vida daquela mulher, mas era a expressão da opressão de Satanás sobre a vida de alguém. E por isso, as enfermidades desta natureza, elas são curadas mediante a manifestação da autoridade do nome de Jesus. E estas curas fazem parte das manifestações do reino de Deus na terra. E por isso, nós temos que orar por todos os enfermos, porque eu não sei qual é a origem dessa enfermidade. E a gente vai e anuncia em nome de Jesus. Se for a manifestação da morte, a gente está pedindo: Senhor, reverte. Mas se for um espírito de enfermidade, a gente vai repreender aquele espírito de enfermidade e vai vir graça de Deus libertadora. Todo mundo tem espírito de enfermidade? Não. Algumas pessoas têm enfermidades que são de origem do inimigo e que precisam de libertação. E é interessante essa questão, não é? Como Deus vai trabalhando na vida da gente, no ministério da gente, na maneira como a gente vai intercedendo pelas pessoas. Eu adoraria que todas as pessoas por quem eu tenho orado tivessem ficado curadas. Mas se eu disser que para você que todas as pessoas por quem eu orei foram curadas, eu seria mentiroso e você saberia disso logo mais. Mas eu posso dizer para você que eu já vi curas tremendas. Curas de Deus. Me lembro de uma festa onde eu estava, e estava ali uma senhora que ia fazer uma cirurgia no dia seguinte. Deus tocou meu coração e disse: ora por ela, que eu quero abençoá-la. E eu disse: Senhor, aqui na festa, está todo mundo aqui na mesa, nessa festa de casamento, como é que eu vou fazer? Ele falou: vai lá e ora. E eu fui todo assim, sem graça, né? E falei: olha, estou sentindo meu coração de orar. Coloquei a mão sobre a cabeça dela, comecei a orar. Aquela senhora começou a chorar. No dia seguinte ela foi internada no hospital. Foram fazer um exame de alta precisão para localizar o local que ela teria que fazer a cirurgia. Eles radiografam, colocam uma agulha no local e eles então fazem a cirurgia exatamente naquele local. E quando foram procurar, não acharam. E não tinha mais nada. E voltou para casa. E naquela noite, naquele dia, o Senhor fez um milagre. Eu me lembro de um dia que estava aqui no culto e uma senhora queria que eu orasse pela sua filha. E eu tenho que confessar, eu estava irritado com aquela irmã, porque ela estava fazendo tanta questão que eu orasse pela filha dela. Olha, esse negócio não é de Deus, essa enfermidade que ela tem no braço não é de Deus, e não sei o quê. E aqui eu já estava me enchendo. Eu tenho que falar a verdade para você. Ele disse: minha irmã, mas só já orou? Já orei, mas olha, o senhor tem que orar. Eu falei: mas não é assim, então, tudo bem. Aí, sabe quando a pessoa insiste, eu fui. E naquela hora, quando eu fui orar, eu senti que era uma manifestação do inimigo. Repreendi. Na mesma hora, aquele braço ficou bom. Está entendendo? Agora, não foi para todo mundo com quem eu orei que aconteceu isso. E também não foi do mesmo jeito. E se fizer uma fila aqui para orar, eu não vou garantir para você que você vai ser curado. Uma coisa eu sei, que aquele que ouve a oração é poderoso para curar qualquer um. Então o que ele mandou que eu fizesse? Que eu orasse pelas pessoas. E que eu anunciasse que Ele é bom.
que Ele tem misericórdia, que a gente pode buscar a face dEle, e que Ele pode derramar a sua graça, e que se houver algum tipo de opressão maligna, pode haver liberdade em nome de Jesus. Então, o meu papel é ser obediente e ministrar a graça de Deus. Não tenho eu o poder ou o dom, porque uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, meus queridos, é que existe uma diferença muito grande entre duas palavrinhas gregas: dom, que é doron, presente, dádiva, e esse dom que é doron, presente, dádiva, é descrito no Novo Testamento como Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é um presente de Deus para você. Você pode recebê-lo ou rejeitá-lo. Você pode tê-lo no coração ou mandá-lo embora. Você decide. Agora existe uma outra palavra que é traduzida como dom em português, que é carisma. E a palavra carisma, que é uma tradução literal, significa manifestação da graça de Deus. E o carisma não me pertence, ele é emprestado, porque é a graça de Deus que se manifesta através de alguém. Então, mesmo que Deus me use muitas vezes manifestando um tipo de carisma, ele não é meu, eu não uso como eu quero. É graça do Todo-Poderoso, porque eu não sou um semideus, eu sou homem, pecador, e toda a glória vai para o Senhor da minha vida, Jesus Cristo. Dele vem a graça para a minha vida. Agora, Ele me mandou que eu orasse. Então o que eu vou fazer? Eu vou orar. E algumas pessoas vão ter a sua morte adiada. Por isso vão ser curadas de uma enfermidade, vão ficar doentes de novo em outra coisa. Porque a morte está na gente. Algumas pessoas serão libertas, porque o inimigo colocou um espinho na carne, e naquela hora a graça de Deus disse: vai embora. Mas tem outras pessoas que estão enfermas, nem somente pela questão da morte que está dentro da gente, e nem somente por causa de um espinho na carne, mas a palavra de Deus vai dizer que algumas das nossas enfermidades são fruto do nosso pecado, e por isso a cura envolve não apenas oração, mas confissão. E é isso que a palavra de Deus vai dizer em Tiago 5, versos 14 em diante. Diz assim: se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja, para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor, e essa oração feita com fé salvará a pessoa doente, e o Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O que a Bíblia está ensinando? É que existem pecados que não apenas afetam o nosso espírito, mas também afetam a nossa alma, a sede da vontade, das emoções, da nossa psique, e afetam o nosso corpo. Isso por quê? Porque nós somos um ser indivisível. Você já viu alguém alegre, feliz, contente, cantando louvores a Deus com dor de dente? Já viu? Aquela dor de dente assim. Já teve dor de dente? Quem já teve dor de dente aqui? Quase todo mundo aqui, né? Graças a Deus. Quem nunca teve dor de dente aqui? O abençoado de Deus. Se tem uma dorzinha chata, é dor de dente. Fala a verdade, né? Aquela dor. E aí naquela hora, né, eu sou assim, né? Quando eu estou doente, eu viro uma fera ferida. Fico bravo, não quero falar com ninguém. Estou azedo, me deixa no meu canto. Cada um tem um jeito, né? Tem outros que já são diferentes. Ai, está doendo aqui, gente, e tal. Eu não, eu fico quietinho no meu canto, não quero falar com ninguém. Gente, quando a gente está vivendo algo que afeta o nosso corpo, a nossa emoção está afetada, o nosso espírito está afetado. Se a gente tem alguma coisa que está afetando o nosso espírito, a nossa psique, a nossa alma está afetada, o nosso corpo está afetado, e assim vice-versa, porque você é um ser
indivisível, único. Essas divisões que a gente tem na teologia são ilustrativas, mas na verdade nós somos um ser total, onde as partes são inseparáveis. Então, se eu estou mal aqui dentro, isso vai mexer com a minha vida toda. E algumas curas, elas vêm quando a gente conversa, a gente coloca para fora, a gente confessa os pecados, a gente se coloca diante de Deus, e aí vem alguém e ministra graça, e tira aquele peso que está na nossa alma pela graça de Jesus. É incrível isso, porque é assim que Deus trabalha também na nossa vida. Então Ele vai dizer para a igreja, Tiago vai dizer para a igreja: olha, tem alguém doente? Reúne os líderes, que são pessoas, porque os presbíteros naquele tempo não eram formados em teologia, não tinham recebido não estavam dentro de uma hierarquia religiosa, eles eram homens da igreja, pessoas da igreja, e eles estavam ali investidos da autoridade de Jesus. Então eles, como líderes da igreja, como esse colegiado daqueles que cuidavam do rebanho de Deus, eles oravam pelas pessoas, e aí diziam: o que está no teu coração? E a pessoa então abria sua alma, dizia o que estava acontecendo. Então eles impunham as mãos, ungiam com óleo, como um símbolo. Não havia poder no óleo, o óleo era um símbolo do revestimento do Espírito Santo, e aí eles derramavam esse óleo na cabeça da pessoa, deixavam escorrer aquele óleo, assim como esse óleo está escorrendo. Eu estou dizendo para você agora que o Espírito de Deus está revestindo a tua vida, e nós estamos pedindo ao Senhor que Ele seja curado, que você seja curado. E aí, nesse processo, Deus derramava graça sobre todos? Não, mas muitos eram curados. Agora, o que eles tinham que fazer como presbíteros? Serem obedientes, porque está escrito aí que a oração de uma pessoa obediente tem muito valor. Então vai lá e me obedece. Querido, quando você ora por uma pessoa enferma, e você vai na casa dela, você vai visitá-la, quando você vai a um hospital, quando você não está cumprindo um praxe religioso, você está fazendo algo de muito valor. Quando você pede para ela dizer o que está no seu coração e na sua alma, Deus está manifestando cura naquela vida e na vida da família das pessoas. Deus está fazendo algo tremendo. Eu nunca me esqueço de um dia, terminado o culto da manhã, tinha uma senhora da igreja me aguardando e disse: pastor, meu pai está muito doente, ele está à beira da morte, está toda a família na casa dele aguardando ele morrer, será que o senhor não podia fazer uma visita para ele? E aí Deus tocou o meu coração e eu falei: vamos agora. Ela falou: pastor, o senhor quer ir agora mesmo? O senhor viu? Isso é a hora do almoço, ele mora lá em Piraquara, é distante. Eu falei: vamos agora. E aí fomos, pegamos o carro, fomos até Piraquara, onde ele morava, e estava lá realmente aquela cena, a família toda ali naquele lugar, e eu pedi para entrar para conversar com aquele homem tinha muita dificuldade para falar, ele tinha sofrido um derrame, tinha dificuldade de conversar, e cheguei bem perto dele e falei assim: olha, vim aqui, tem aqui essa mensagem de Deus para a sua vida, anunciei a mensagem do Evangelho, e falei para ele como está aqui em Tiago, eu vou orar pelo Senhor, mas eu queria saber se o senhor quer abrir o seu coração e quer confessar algum pecado diante de Deus para a gente orar. E aquele homem começou a abrir o coração e disse: olha, eu fiz isso, fiz aquilo contra a minha esposa, contra o meu filho, contra a minha filha, aquilo outro, papapi, papá. E aí oramos, eles em lágrimas, confessando isso, entregando a sua vida a Jesus. E quando terminou, ele disse assim: o senhor me permitiria chamar a sua família aqui e contar para eles o que o senhor me falou? Eu falei: fala. E aí chamei toda a família e disse: olha, estávamos orando aqui, ele me disse isso com respeito à senhora, à esposa. A esposa chorava e abraçava. Aí chegou com um filho, com outro. Eu me lembro de um dos filhos, um grande, forte. E na hora que eu falei dele, ele caiu aos prantos com o rosto no chão, porque aquilo era uma dor da sua alma. Queridos, aquele homem faleceu uma semana depois, mas houve cura em toda aquela casa. Você está entendendo? Há uma obra tremenda de Deus.
Sabe quando a paz do Senhor entra ali naquele lugar, a restauração. Deus poderia curá-lo? Poderia. Eu não duvido que Deus possa fazer qualquer tipo de milagre. Não duvido, nenhum. Mas eu sei que eu estou debaixo da autoridade daquele que é o meu Senhor. Então o que eu faço? Eu obedeço. O que a gente faz então como servos de Deus? Quando você entrar numa casa, você vai orar pedindo a bênção de Deus nessa casa. Se tiver alguma pessoa enferma, você vai entrar naquele lugar, em nome de Jesus, você vai impor as mãos naquela pessoa e vai dizer: olha, eu sou de carne e osso, eu não tenho poder nenhum, não é aquilo que a gente vai fazer aqui que vai fazer diferença, é graça de Deus. Nós vamos invocar a graça de Deus. Você crê que o Senhor é cheio de graça e pode abençoar a tua vida? Então nós vamos pedir essa misericórdia de Deus, e a gente vai insistir, e o Deus Todo-Poderoso, Senhor das misericórdias, é aquele que vai ouvir a oração, é aquele que vai se derramar sobre nós. Talvez a gente não veja todas as pessoas curadas, mas você vai ver muitas delas sendo tocadas pelo Espírito Santo, e muitas delas curadas em nome de Jesus. Essa é a graça de Deus. Eu não creio numa doutrina que vai dizer que todo mundo vai ficar rico, que todo mundo não vai ter doença mais na terra, porque, querido, se você for nesses lugares que ensinam isso, você vai encontrar gente que está morrendo. Não é verdade? Como se você vier na igreja batista, vai encontrar gente que está morrendo, porque o último inimigo a ser retirado vai ser a morte. Mas eu não vou temer orar pelas pessoas. E vou dizer para você, Deus é tão tremendo que Ele não conta com a tua capacidade para fazer uma coisa extraordinária. Ele derrama graça. Eu me lembro quando vim a primeira vez a Curitiba, eu era um garoto, tinha 16 anos de idade, estava num grupo de evangelismo, e nós começamos a fazer um trabalho com escola bíblica de férias. Então durante a semana nós reuníamos as crianças do bairro e ensinávamos a palavra de Deus a elas. E tinha um orfanato que ficava perto daquela igreja, e havia uma criança que veio há 2 dias da escola bíblica. Essa criança estava muito desejosa de continuar vindo no 3º, no 4º e no 5º dia, mas no 3º dia da escola de férias, ela estava doente, estava com febre, estava com uma infecção, se não me falha a memória, de garganta, e aquilo estava lá. E aí a senhora que cuidava daquele orfanato, ela dizia: olha, hoje você não vai poder ir lá, porque você está doente, você está com febre, você vai ficar aqui. E quando foi mais ou menos umas 10 horas da manhã, aquela senhora veio bater na porta da igreja desesperada, porque a menina não parava de chorar, e que a menina dizia assim: traz um daqueles moços lá da escola bíblica para orar por mim, e eu tenho certeza que a febre vai embora, eu vou poder ir hoje lá na igreja. Uau! E lá veio a mulher, disse assim: olha, eu só vim aqui porque a menina está chorando tanto, vai lá fazer uma visita para ela. E ela disse assim, e aí veio aquele peso, imagina você: e agora? Vou orar, não vou orar? Eu já disse assim: olha, toma cuidado e tal, não sei. Não, tudo bem, mas eu sei, mas vai lá orar por ela, tá bom. Queridos, aí fomos. Eu tenho que confessar para você, com uma fé tamanho assim, marca barbante, que não presta, tá? Mas aquela menina estava diante de Deus, e como Jesus amava aquela menina, isso é tremendo. Aí cheguei lá e conversei com ela, disse: senhor, ora por mim? Oro. Coloquei a mão sobre a cabecinha dela e falei: Jesus, olha para o coração dessa menina, olha para a saúde dela, e eu te peço a tua bênção, cura, ela quer tanto ir hoje na tua casa, coloca a tua mão de poder. Passaram-se algumas horas, 2 horas da tarde começava a escola bíblica de férias. Uma das primeiras a chegar foi aquela menininha, e ela dizia assim: Jesus ouviu a minha oração, aleluia, pequenininha, porque Deus é bom, e a misericórdia dele dura para sempre.
Sabe por que eu oro para os enfermos? Porque as pessoas não podem esperar que eu, como pastor, tenha poder para curá-las. E se você está pensando que um pastor é poderoso para te curar, você não entendeu nada sobre a fé. Mas eu creio no sumo pastor Jesus Cristo, que é poderoso para nos curar. E é interessante como a dinâmica de Deus trabalha na nossa vida. Alguns momentos essa cura vem imediatamente. Eu me lembro uma vez que a Cleusa estava enferma, eu ia para a Índia, numa viagem missionária, e ela teve uma hemiparesia, né? Metade do corpo dela parou. A gente foi ao neurologista e estava aquela pressão. O que aconteceu? Foi um derrame, foi uma isquemia. O que aconteceu? Metade do corpo parou. E eu me lembro que eu estava com a viagem chegando, não sabia se adiava, não adiava, se cancelava, o que ia fazer. E parei o carro na porta de casa, olhei para ela e falei assim: querida, eu estou sentindo o desejo de orar por você, porque eu acho isso aqui uma seta de Satanás para impedir tudo isso que a gente está sonhando. Vamos orar? Ela disse: ora. E a gente orou, e naquela mesma hora ela ficou curada. O médico dela até hoje não sabe o que aconteceu. E eu também estou pouco ligando de saber, porque a graça de Deus veio. Agora ela está enferma de novo, a gente ora todo dia e a cura não veio. A gente tem uma promessa, que ela vai vir. Então todo dia eu digo assim, ele disse assim: vai demorar, desde a primeira vez, vai demorar, mas vai vir. E todo dia a gente ora, e eu digo assim: Senhor, lembra da tua promessa, eu estou aguardando a tua promessa. Porque, querido, aquilo que vai acontecer não depende do obreiro, da pessoa, depende daquele que ouve a oração. Jesus vai ouvir a nossa oração, e no tempo devido as coisas tremendas da graça de Deus vão acontecendo, e a gente vai dobrar o nosso joelho. Você vai orar na tua casa, eu vou orar aqui, a gente vai orar uns pelos outros na igreja, obedecendo a ordem do Senhor, que disse: olha, vocês vão, eu vou dar autoridade para vocês, usem essa autoridade, orem pelas pessoas para ficarem boas. Eu vou continuar orando, porque essa coisa não depende de mim, depende daquele que ouve a oração. Agora, tola é a igreja que não obedece, porque a Bíblia diz que a oração de uma pessoa obediente tem muito efeito. Então a gente vai obedecer. E quando você for visitar alguém, coloca a mão sobre essa pessoa, não é porque vai sair poder da sua mão, mas que naquela hora você é símbolo da presença de Jesus. E sabe, quando a gente está vivendo um tempo de dor, de aflição, de angústia, a gente sabe que Jesus está presente, mas a gente precisa ouvir, a gente precisa sentir, e quando dá aquele toque, coisa tremenda, é tremendo isso, não é verdade? E a gente parece que está vendo que algo de Deus está acontecendo. E se Deus tocar o seu coração, para você ligar para alguém, para você visitar alguém, não deixe para amanhã, porque o Espírito de Deus está se movendo, Ele quer fazer alguma coisa, e você vai ser aquele que Deus vai levar para levar a graça dEle naquele lugar. Às vezes é uma palavra de esperança, às vezes é chorar com os que choram, às vezes é interceder pela cura, mas o gostoso é que a gente vai ver a graça de Deus fluindo. Por isso, o Senhor Jesus vai dizer para aqueles discípulos, vai dizer depois para aquela igreja, e aquela igreja vai viver, a igreja de Jerusalém vai viver isso com poder, que Ele estava nos dando autoridade para orar, para pedir a cura a favor dos enfermos, e não importa a gravidade da doença, não importa aquilo que a ciência diga, a gente ora porque a gente crê naquele que vai estar acima de qualquer prognóstico, diagnóstico de vida, porque Ele é o autor da vida, o Senhor Jesus. E essa é uma missão minha, mas não é uma missão só minha. Essa autoridade foi dada para você. E sabe, sai um peso das minhas costas quando eu entendo a dinâmica de Deus. Não é a sua mão que é poderosa, não é a tua oração que é perfeita, que faz efeito,
Sabe o que é? É aquele que ouve a oração, que é o Todo-Poderoso. Então vai em nome dele e diz: estou aqui, Senhor, sou pecador, cheio de defeito, eu não posso nada, mas eu creio no Senhor, eu creio na autoridade do teu nome, eu creio que nada no céu, na terra, debaixo da terra está fora da tua autoridade, nem essa enfermidade. Então, em nome de Jesus eu te peço, cura essa pessoa. Cura, Senhor. A tua palavra nos diz que nós podemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então, Senhor, a ansiedade desse coração, do meu coração, dessa família, Senhor, vê essa doença embora. Então nós estamos lançando, Senhor, o nosso desespero, a nossa angústia, o nosso medo. E, Senhor, sabe o que nós estamos pedindo? Graça. O que é graça? Você lembra o que é graça? Favor imerecido. Olha, lembra disso. O que é graça? Favor imerecido. Jesus, eu estou pedindo um favor que Ele não merece, eu não mereço, ninguém aqui merece. Tenha misericórdia de nós. Eu quero terminar com aquela cena de Bartimeu. Eu amo Bartimeu. Aquele cego que está no caminho de Jericó. Lembra da história dele? Eu acho tremenda aquela história. Aquele cego ouve o burburinho da multidão e ele pergunta: o que está acontecendo? E aí dizem para ele: olha, Jesus, o Rabi, o mestre, está na procissão para Jerusalém. Ah, ele está aqui? Tá. E ele tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. E ele levanta e começa a gritar. Isso não está na Bíblia do jeito que eu vou falar, porque às vezes eu estou aqui imaginando na minha mente. Eu imagino um cego levantando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho... Ele não sabe, Jesus não está. Ele está lá: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Chegaram os discípulos, esses daqui, ó. E os outros que estavam dizendo: ô, fica quieto, ó cego, você está atrapalhando aqui, Jesus está ensinando, você está atrapalhando tudo. Você acha que ele parou? Ele continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. E aí Jesus diz assim: chama o cego. E aí os mesmos que disseram: fica quieto, disseram assim: o Senhor te chamou, você foi agraciado, vai lá. É engraçado, né? O mesmo que falou mal agora está falando bem. É igual, vida é assim, viu? Pode ter certeza, tá? E aí então ele vai: o que você quer? Eu quero ficar bom, eu quero enxergar. E aí Jesus o abençoa e ele vê de novo. Eu não tenho poder. Esses discípulos que receberam essa autoridade não têm neles mesmos poder, não tinham neles mesmos poder. Mas Jesus queria que eles fossem obedientes e que eles orassem. E quando nós buscamos a misericórdia de Deus, a graça de Deus, aquele que é Senhor de tudo e todos é que derrama a sua graça sobre nós. Eu queria terminar esse nosso culto orando por você, orando pela sua dor, pela sua aflição, pela sua enfermidade, orando pelas coisas que afligem a sua alma. E vou dizer: eu não tenho poder para curar você não. Essa igreja, esse lugar não tem poder para fazer isso. Mas nós conhecemos alguém que é poderoso para tocar na sua vida. Você sabe quem é? Jesus, o Filho do Deus vivo, que tem tido misericórdia de nós. Ele que ouve as nossas orações, Ele que ministra sobre a nossa vida. E você vai dizer assim: pastor, eu não sei se eu tenho fé para isso. Sabe o que eu acho tremendo? É que até quando você não tem fé, porque alguns só dizem que você vai ser curado se você tiver absoluta fé, até quando você não tem fé, Ele tem misericórdia de nós. Você lembra daquele pai que ele foi pedir para Jesus fazer um milagre no seu filho, e Jesus pergunta: você crê? Ele responde de pronto: creio. Depois ele pensa um pouquinho e diz assim: o Senhor me ajuda a crer. Porque, queridos, às vezes a gente está passando por uma luta tão intensa, tão difícil, tão pesada,
que a gente sabe aqui na cabeça quem é Deus. A nossa cabeça concorda, mas o nosso coração está em luta. E a gente não consegue. Você já viveu isso? Essa batalha da alma. Diz: Senhor, eu sei, eu já li, eu quero crer, mas eu tenho medo, eu não consigo, está doendo na minha vida. Eu já vivi isso algumas vezes. Elias já viveu isso na sua vida. Ele se esconde numa caverna porque ele está vivendo isso. Está entendendo? E a graça de Deus vem porque é graça, favor imerecido. E é por isso que Jesus nos ensina uma lição: batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. O que ele está ensinando? Mesmo assim, vai lá e bate na porta da graça de Deus. Mesmo assim, vai lá e clama a misericórdia de Deus. Mesmo assim, vai lá e busca ardentemente aquilo que só Jesus pode fazer pela sua vida. A resposta, querido, não é um pastor, não é uma montanha, não é uma água abençoada, um lenço suado. Não, queridos, a resposta é Jesus Cristo, o Salvador da nossa vida. A resposta vem dele. E quando o nosso coração está quebrado e a gente não consegue nem crer, a resposta vem através de pessoas que estão ao nosso lado e que oram junto conosco, como aqueles 4 amigos que desceram aquele paralítico pelo teto da casa. E Jesus olhou para eles e disse assim: puxa vida, a fé desses 4 abençoou você. E aí a gente empresta a fé um ao outro e diz: Jesus, tenha misericórdia dessa pessoa. Hoje é dia de Deus trabalhar na tua vida. Pela fé eu creio que hoje é dia de cura. Pela fé hoje é dia de confissão, porque alguns pecados precisarão ser confessados para que haja cura na nossa vida. Pela fé eu creio que hoje é dia de libertação, porque às vezes algum espinho na carne precisa ser arrancado, e só Jesus pode fazer isso. Pela fé eu posso dizer para você que há alguém que ama você muito mais do que você pode imaginar, e que antes da fundação do mundo já sabia que você ia existir, que Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Não importa se você é careca ou não, Ele sabe. Ele tem certeza. Ele sabe. Porque você é especial para Ele. Então agora nós vamos orar uns pelos outros. E nós vamos buscar aquele que é poderoso. Aquele que é o Senhor. Na nossa humanidade a gente vai bater na porta do céu. Na nossa fraqueza a gente vai olhar para o Todo-Poderoso. Na nossa imperfeição a gente vai dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, por causa das promessas dEle, por causa das promessas dEle. E aí a gente lembra: Senhor Jesus, Tu te lembras das Tuas promessas? Tu te lembras, Senhor, que a gente podia orar pelos enfermos? Tu te lembras, Senhor, que Tu disseste que tudo quanto pedíssemos no Teu nome ao Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos daria, para que o Pai fosse glorificado no Filho? Lembra-te, Senhor, dessas promessas. Lembra, Senhor, que Tu disseste que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tenha misericórdia de mim, Jesus. Estou aqui. E como Bartimeu, a gente vai ficar de pé. Alguns vão criticar a gente: você é doido? Está lá no culto buscando a graça de Deus, está lá dobrando o joelho na sua casa, você é maluco. Lembra, Bartimeu também ouviu isso: para de incomodar. Mas que alegria ele teve quando ouviu: o Senhor te chama, vai, tenha confiança. E maior alegria ainda veio quando ele ouviu do Senhor: seja curado. Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar uns pelos outros.
Se você tem um motivo forte aí no seu coração, você gostaria que a gente estivesse orando por você, eu vou pedir para todos os pastores que estão aqui, todos os diáconos que estão aqui, todos os líderes que estão aqui, ficassem aqui agora na frente aqui, tá? Vocês vão me ajudar orando. A quem são essas pessoas? Pecadores, de carne e osso, cheios de defeito, igualzinho a você. O que a gente vai fazer? Buscar a face daquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. É ele que nós vamos buscar, e nós vamos orar. Nós vamos colocar a mão sobre você, porque a nossa mão é de carne e osso, não tem poder não, mas é um símbolo da presença de Jesus, da autoridade de Jesus. E a gente vai pedir: Senhor, abençoa. E alguns vão ter a ousadia de dizer: tem alguma coisa que está aí no teu coração que você quer colocar diante de Deus, alguma dor, algum pecado, alguma coisa. Não porque eles tenham poder para isso, é porque a Bíblia fala para a gente confessar uns aos outros aquilo que está atravancando a nossa vida, e eles vão pedir libertação, transformação, e a gente vai estar ministrando na vida das pessoas. Enquanto a gente estiver louvando a Deus, eles vão estar orando. Gente como você, para você saber que quando você estiver lá fora e precisar orar por alguém, você vai ser instrumento naquela hora. Eu acho tremenda a dinâmica de Deus, que algumas vezes nós somos instrumentos de Deus, outras vezes nós somos aqueles que recebemos graça. Eu nunca vou me esquecer do dia que, anos passados, quando o pastor Marcílio faleceu, dirigia a música da igreja, um amigo muito querido para mim, muito querido. A gente fazia muitas coisas juntos, não só trabalhava, viajava junto, trocava ideias, abria coração. E eu fiquei muito triste quando ele morreu, mas muito triste. Eu fiquei em depressão. E eu nunca vou me esquecer de um dia quando o grupo de oração dessa igreja marcou um horário comigo, eu não sabia o que era. Um dos pastores dessa igreja, o pastor José Carlos, estava com eles, e eles disseram: nós temos visto a tua tristeza. Ela não é isso que Deus quer, e nós viemos aqui orar por você. Me ungiram, colocaram a mão sobre a minha cabeça e pediram que Deus tirasse essa tristeza da minha alma. Eu não sei explicar o que aconteceu naquele dia, mas aquele dia houve um milagre no meu coração. Aquela tristeza foi embora. Não que eu não sinta falta do meu amigo, sabe aquela coisa ruim, aquela coisa envenenada? Jesus ouviu aquela oração. Está vendo? Tem dias que eu estou ministrando e tem dias que eu sou ministrado, porque eu sou de carne e osso e você também. Por isso agora nós queremos ministrar um na vida do outro. Vamos orar por você. E sabe o que vai acontecer amanhã? Você vai estar aqui orando por alguém, ou lá na casa de alguém orando, porque essa é a dinâmica do reino. Então, se você hoje está passando por uma luta, por uma enfermidade, por uma opressão, por uma situação difícil, nós queremos só orar, falar para aquele que é o Senhor, para visitar a tua vida. Você vai dizer: eu não estou preparado, Senhor, a minha fé é assim mesmo. Justamente porque você está assim, quebrado, é que Deus quer te visitar. A palavra de Deus diz assim, que o quebrantado e contrito, de modo nenhum, de jeito nenhum, Deus despreza. Então, se você está vivendo isso, hoje é dia de Deus tocar o teu coração. Vai saindo do teu lugar, vem para cá, esses irmãos vão impor a mão sobre vocês, vão orar, e a gente vai estar orando uns pelos outros, só isso. E enquanto você vem para esse tempo de oração, só oração, a gente vai estar louvando a Deus, o povo de Deus vai estar unido aqui louvando. Olha, nós fazemos parte do que vai acontecer aqui, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está aqui entre nós. Então, quando você estiver louvando, adora o Senhor e creia que hoje é dia de algo especial na vida de alguém, quem sabe na tua vida. Então adoremos ao Senhor. Que minha fé é provada, me dá a chance de ser boa. As montanhas
você sente o desejo de orar por alguém, entra nessa fila aqui e coloca a mão sobre alguém. Sentiu o Espírito de Deus tocar o teu coração? Quero orar por alguém, então venha e ore. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não podem me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Romper em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Dá a mão para quem está perto de você, a gente vai orar para encerrar esse culto. E olha, seja obediente, tá? Se tiver alguém que você conhece que está sofrendo, vai lá orar por essa pessoa. Ah, pastor, vai, em nome de Jesus, porque não é você, não sou eu, é Jesus. Ora por ele, vai lá, abençoa. Você é instrumento da graça de Deus por onde você passa. Vai lá e faz a bênção de Deus chegar com o teu carinho, com o teu amor. Arregaça as mangas. Se puder ajudar em alguma coisa, ajuda, mas ore por aquela pessoa, tá? Porque o importante não é quem ora. O importante é quem está ouvindo a nossa oração, o Senhor Jesus Cristo. E Ele vai ouvir, vai fazer coisas que você nem imagina. E sabe, a glória é dele, não é de quem ora. A glória é daquele que faz a obra. Quando Pedro e João fizeram um milagre, as pessoas estavam olhando para Pedro e João e dizendo: por que vocês estão olhando para nós? Eu não fiz nada. Foi Cristo que vocês crucificaram que curou esse homem. É assim que funciona. Então vai em nome de Jesus, seja obediente. Essa semana, se você encontrar alguém sofrendo, vai lá e abençoa. Vai lá fazer oração por essa vida. Vai lá abençoar em nome de Jesus. Mas quem sou eu? Servo do Deus Altíssimo. Você vai chegar em boa hora, tá bom? E olha, quando a gente começar a fazer isso, a gente vai se surpreender. Esse santo movimento de Deus vai ser autenticado pelas manifestações da graça de Deus. E olha, o sentimento que eu tenho no meu coração é que isso vai acontecer aqui no meio dessa igreja. E não vai acontecer pela mão do pastor. Porque Deus quer que isso seja algo tremendo no meio do povo de Deus. Onde essa alegria se espalhe no meio do povo de Deus. E a gente vai continuar fazendo isso com essa simplicidade. Era assim que eles viviam no passado. Eles criam que Jesus podia ouvir as orações.
Você crê? Então vai lá e abençoa alguém. Senhor Jesus, que a tua graça, que a tua paz, que a tua misericórdia, que o teu amor, que as consolações do teu Espírito Santo, que a unção que vem do céu se derrame sobre esse teu povo. E onde quer que eles forem, eles vão, Senhor, como missionários teus, como ministros do teu reino. Senhor, se tiver alguém no caminho deles que precisa de libertação, dá a eles ousadia para repreender a obra de Satanás. Se tiver alguém no meio do caminho deles aflito, que eles tenham a coragem de orar, de pedir a intervenção de Deus, que eles sejam instrumentos da tua paz. Quando entrarem numa casa, que eles orem pela paz de Jesus naquela casa, e que ao passarem pelos caminhos dessa vida, eles deixem uma marca gostosa, o bom perfume de Cristo. Usa esse teu povo. Agora alguns vão voltar para sua casa e vão encontrar os seus problemas. Então, Pai, desperta essa casa para orar. Que o pai ore junto com a mamãe, papai e mamãe junto com os filhos, que eles se reúnam em volta da mesa, ou em volta da cama, ou na sala, e eles levantem um clamor ao céu, seja qual for a razão, porque nós cremos que o Senhor é aquele que nos visita. Então, Senhor, ensina o teu povo a buscar a tua face, a obedecer a tua voz, e na medida em que eles estiverem fazendo isso, autentica a palavra do Senhor, revelando os sinais do teu reino no meio do teu povo. É aquilo que nós oramos, pecadores, cheios de defeito, de carne e osso, que carecem da graça de Jesus. Tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus. É aquilo que oramos no teu nome, e essa é a bênção que invocamos. Amém